Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 22 ao 33. E logo ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, não, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: verdadeiramente, és verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui nesse texto nós vemos a famosa passagem de Jesus, quando ele anda sobre as águas. Ele acabara de alimentar uma multidão, com os pães e peixes que ele multiplicou. E então Jesus pede para os discípulos ir para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele ia para o monte orar. E os discípulos prontamente obedecem, eles entram num barquinho e vão para o outro lado. Só que no meio do mar, já à noite, vem um grande vento, uma tempestade, podemos assim dizer, que começa a levantar grandes ondas e bater contra aquele barquinho. E aqueles homens ali no meio daquele mar, talvez já assustados com o que estava acontecendo com o vento, com o barco ali, com as ondas, eles olham no meio da escuridão, entre os relâmpagos, e veem alguém se aproximando sobre as águas. E o texto fala que eles assustou achando que era uma fantasma, Beto, uma assombração. E ali com medos, apavorados do que estava acontecendo, Jesus diz para eles: olha, não tenham medo, sou eu, Jesus. E Pedro, vamos dizer, num lapso de coragem, ele vira para Jesus: se o Senhor é quem diz ser, manda que eu vá também andando sobre as águas, para encontrar o Senhor. E Jesus falou para ele: vem, Pedro, pode vir. E então Pedro vai, pula na água e começa a andar sobre as águas, caminhando para Jesus. Mas no versículo 30, nós podemos ver que Pedro começa a sentir o vento forte batendo no seu rosto, batendo no seu corpo. Então ele começa a olhar para os lados e ver o perigo que ele estava correndo, e ao tirar os olhos de Jesus, Pedro começa a afundar. Mas quando ele está afundando, ele clama para o Senhor: Senhor, salva-me. E no versículo 31 diz que Jesus estendeu a sua mão, segurou Pedro e disse para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? E ali, quando eles subiram no barco, tudo se aquietou. O mar ficou quieto, tudo parou, ficou uma bonança. E então eles adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente, tu és
o Filho de Deus. Irmãos, nessa história, eu quero destacar 4 acontecimentos que nos ensinam grandes verdades sobre a vida cristã. E pela graça de Deus, vamos ver essas 4 verdades e daqui a pouquinho você está indo para casa descansar. A primeira verdade que quero destacar neste texto, meu amado e muito querido irmão, se encontra no versículo 29, aonde Pedro anda sobre as águas. Veja comigo o versículo 29. E disse Jesus, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A primeira coisa que quero mencionar nessa noite, irmãos, que Pedro, ele andou sobre as águas, mas com um propósito. Ele não andou sobre as águas porque estava indo para o supermercado fazer compras. Ele não andou sobre as águas porque estava indo no campo de futebol assistir um jogo. Ele não andou sobre as águas porque estava indo visitar a tia lá numa cidade vizinha, não, irmãos. Ele andou sobre as águas porque estava indo ter com Jesus. Ele andou sobre as águas porque estava caminhando em direção a Cristo. Irmãos, isso me mostra uma verdade muito importante para a minha vida. A vida cristã é comparada com esse ato de Pedro ir até Jesus. Eu e você, no dia em que fomos salvos, que Jesus te salvou, Ele te chamou para ser dele. Ele te chamou para caminhar em direção a Ele. Ele te chamou para que você pudesse recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E naquele dia você orou, entregando a sua vida a Jesus. Agora que nós somos salvos em Cristo, meus amados e muito queridos irmãos, a vida cristã não é algo fácil muitas vezes. A vida cristã, irmãs, não é muitas vezes um mar de rosa, porque vira e mexe, nós vamos enfrentar turbulências em nossas vidas. Vira e mexe, nós vamos enfrentar ventos contrários em nossa vida, ondas impetuosas querendo afundar o nosso barquinho. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é de quem nós servimos, a quem nós servimos. Pedro, ele estava andando sobre as águas em direção a Cristo, e a vida cristã, irmãos, enquanto nós não estivermos com Cristo na glória celestial, é uma caminhada em direção a Jesus. E muitas vezes essa caminhada não é fácil, muitas vezes essa caminhada é difícil. Pedro só pisou na água como se fosse uma rocha, só andou sobre as águas, porque ele caminhou pelos olhos da fé. E a vida cristã, meus amados, é andar pela fé. Não é andar com os nossos olhos carnais, porque os nossos olhos carnais, eles podem nos trair. Assim como aconteceu com Pedro. A segunda verdade, a primeira verdade que quero destacar aqui, como nós falamos, é o fato de Pedro andar sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas a segunda verdade é que Pedro, nessa caminhada até Jesus, ele sentiu o vento forte, teve medo e começou a afundar. Isso está aqui no versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo. Meus amados irmãos, Pedro, ele estava olhando para Jesus e caminhando sobre as águas, caminhando pela fé. Mas ele sentiu o vento forte vindo sobre ele. Pensa só comigo, irmãos. É porque a gente aqui em Minas, nós não temos mar, né? O nosso mar de Minas, aqui da nossa região, é a represa de Furnas, né? O pessoal fala, o mar de Minas, né? Mas nós não temos mar para ver. Apesar que o mar da Galileia não é literalmente um mar de água salgada. É um grande lago de água doce.
Mas ele é tão grande, que quando dá tempestades, dá vento assim, é como se tivesse quase que no mar mesmo, de tão grande que ele é. Mas, irmãos, imagina comigo Pedro caminhando em direção a Jesus e aquele vento batendo. De vez em quando dá umas tempestades aqui, e dá uns pés de vento que destelha a casa. É ou não é, irmãos? Imagina você estar no meio do mar, as ondas batendo com força para tudo quanto é lado, e esse vento batendo em você, dá vontade de olhar para os lados. E Pedro olhou, e quando ele começou a reparar nas coisas que estavam acontecendo ao redor, ele começou a afundar. Meus amados irmãos, durante a nossa caminhada cristã, uma coisa que nós não podemos fazer é olhar para as circunstâncias. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Cristo para ficar reparando as circunstâncias que estão em nossa volta, os perigos, as dificuldades que vamos enfrentar. A gente estava lendo um livro a respeito da criação de adolescentes. E nesse livro, o autor do livro, ele diz algo muito claro. Os problemas, Betro, não são problemas. Os problemas são oportunidades. E esse é um princípio para nossas vidas cristãs, meus amados irmãos. Quando vem as tempestades, quando vem o vento forte, os ventos contrários sobre nossas vidas, são oportunidades de nós demonstrarmos a nossa fé naquele que nós tanto amamos e confiamos. É hora de nós confiarmos no poder de Deus sobre nossas vidas, meus amados. Porque ventos contrários muitas vezes virão. Se você não está enfrentando, certamente em algum momento você vai enfrentar problemas em sua vida. Mas você não pode focar nos problemas. Você precisa focar no seu Senhor, no seu Deus. Dificuldades vêm, problemas vêm, mas Deus está no controle soberano de todas as coisas, meus irmãos. Nada foge do seu controle, foge do nosso. Na verdade, nós não temos controle sobre nada. Nós fazemos planos, fazemos projetos para o futuro, mas na verdade nós não temos controle de nada. Mas Deus sempre está no controle de tudo. Precisamos confiar no Senhor. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, irmãos, certamente nós começamos a afundar. Certamente nós começamos a ter medo, como Pedro teve e como Pedro começou a afundar. Mas, meus amados irmãos, Cristo nos chama a confiar nele, a crer, confiar e, por que não dizer, descansar nos braços fortes do nosso Deus. A terceira verdade, irmãos, é que quando Pedro começou a afundar, ele clamou, está na segunda parte do versículo 30, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Pedro, diante dos problemas, diante das dificuldades, ele teve medo e começou a afundar. Mas, irmãos, uma coisa que precisamos destacar aqui nesse acontecimento é que Pedro clamou para a pessoa certa. Ele não clamou para Tiago, que estava no barco. Ele não clamou para o apóstolo João. Ele clamou para a pessoa certa. Irmãos, quando nós vemos que estamos afundando, naufragando na fé, nós precisamos clamar para a pessoa certa. No dia que você foi salvo pela graça do Senhor e Salvador Jesus, no dia que Ele te salvou, você clamou para a pessoa certa, você clamou para Jesus te salvar e Ele te deu vida eterna, Ele te deu perdão dos seus pecados e te deu uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, na caminhada cristã, irmãos, é para Ele que nós devemos clamar, é para o Senhor que nós precisamos pedir forças, que nós precisamos pedir socorro, que nós precisamos pedir conforto, consolo, quando nós precisamos. O salmista,
Diz lá no Salmo 46, 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Irmãos, Deus não despreza a oração do salvo em Cristo Jesus. Deus não despreza a oração do justo. Ele está atento, Ele está ouvindo. Então nós precisamos clamar. E na hora que nós menos esperar, na hora certa, no momento certo, Ele vai estender as mãos e vai nos segurar firmemente. E esse, irmãos, é o quarto acontecimento que eu quero destacar. Jesus, ao ouvir o clamor de Pedro, Jesus estende a sua mão e segura a Pedro. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, quando Pedro estava começando a afundar, talvez ele já estava afundando, talvez ele já estava debaixo d'água. E então Jesus Cristo estende a sua mão e segura Pedro e puxa ele e agarra Pedro, e Pedro agarra Jesus. E Jesus fala: meu filho, por que você duvidou? Nossa, mas que fé tão pequena que você tem. E ele agarra Jesus, talvez ele agarra Jesus e fala: Senhor, não me solte, Senhor, não me solte, me agarra, me segura, socorro, Senhor. Irmãos, isso nos mostra que Jesus sempre está de mãos estendidas para nos socorrer no momento apropriado. Parece que muitas vezes, quando nós oramos, Deus não está ouvindo. Parece que muitas vezes, quando nós estamos passando por problemas, Deus não está fazendo nada, irmãos. Isso é um engano de Satanás. Deus está agindo. É no silêncio que Deus age. E quando menos esperamos, nós vamos ver as mãos de Deus estendidas, agarrando-nos e segurando-nos, trazendo ao porto seguro dos seus braços. Meus amados irmãos, segurança. Eu fiquei meditando a respeito deste versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Segurou. Eu imagino Jesus segurando Pedro com força, trazendo segurança para Pedro. E é isso que Jesus traz para nós, irmãos. Segurança. Segurança. Segurança da salvação em Cristo. Ah, como é bom ter segurança de que eu sou salvo e salvo para sempre. Que nem a morte, nem o futuro, nem o passado, nada pode me tirar do amor de Deus. Jesus traz segurança para o salvo. Mas Jesus traz segurança também na hora da tribulação. Irmãos, Ele traz segurança porque Ele prometeu nos socorrer, Ele prometeu nos ajudar, Ele prometeu nos segurar. Quando tudo parecer difícil, garre-se no Senhor. Confie na segurança que temos em Jesus. E logo depois que Jesus segurou Pedro, agarrou Pedro, Jesus conduziu Pedro até o barco. E quando eles entraram no barco, diz o versículo 32, acalmou o vento. O que houve quando Jesus entrou no barquinho dos discípulos, irmãos? Houve bonança, houve paz. A tempestade acalmou. Os ventos contrários acabaram. As ondas que estavam arrebentando contra o barquinho se cessaram. Tudo houve bonança, e é isso que Jesus traz para a vida daqueles que amam e confiam nele. Paz ao coração. Somente com Cristo nós temos paz com Deus, e somente com Cristo nós temos paz com Deus. A paz de Deus nos nossos corações. Concluindo, irmãos, a vida, essa vida que nós estamos vivendo aqui, ela é cheia de conflitos, ela é cheia de lutas. Ana, não pense que vai ser fácil lá no trabalho, você vai enfrentar lutas lá.
vai enfrentar lutas com a família, os familiares. Quantas pessoas receberam Cristo como seu Salvador, foram salvas e tiveram que enfrentar conflitos dentro da própria casa, seja com o marido, seja com filhos, seja com os pais, porque estes opunham-se em aceitar que você se tornou um salvo pela graça do Senhor Jesus. Conflitos vão surgir, e Jesus ainda falou sobre isso. Que ele veio para trazer espada no sentido que muitas vezes nós vamos ter conflitos dentro de casa. Pais rejeitando filhos porque se tornaram salvos em Cristo. Crentes em Cristo. Filhos rejeitando pais, desprezando pais, porque os pais se tornaram crentes em Cristo. Maridos perseguindo esposas e esposas perseguindo maridos, atormentando suas vidas, porque se tornaram crentes em Cristo. A família do pastor Everton é um exemplo para nós. Dona Creuza se converteu, foi salva pela graça de Cristo. Está ela indo para a igreja junto com o Petitinho, seu bebezinho chamado Everton. E o marido dela, por ironia, chamando Jesus, o Senhor Jesus, não queria que ela fosse na igreja. Um nordestino andava armado com uma baita de uma peixeira na cintura, foi ensinado pelo pai dele que se as coisas apertassem, enfiava a faca e ele resolvia o problema. Então, o negócio para ele era na violência. E para que ela não fosse para a igreja, ele começou a trancar a esposa dentro do quarto. Sabe o que ela fazia? Ela pulava a janela para ir na igreja. E um dia, nessas brigas, nesse conflito dentro do lar, ela chegou no pastor e falou: pastor, eu não aguento mais, pastor. Ele não quer que eu venha mais na igreja. E o pastor falou: olha, a Bíblia ensina um princípio, minha irmã. E o princípio é que você precisa se submeter à liderança do seu marido. Então, se ele não quer que você venha na igreja, não venha. Mas isso não significa que você vai deixar de servir ao seu Senhor aonde você estiver. Ore por Ele, clame por Ele. E foi isso que ela fez. Ela começou então a orar, jejuar, a clamar pela vida do seu marido, pela salvação dele. E um dia, isso num sábado para domingo, o Senhor Jesus, pai do pastor Everton, acordou e olhou do lado, viu que a esposa não estava na sua cama. Mas ele olhou no corredor, viu uma luz acesa. E então ele caminhou em direção ao corredor e ele viu a esposa naquela gretinha da porta. Ele viu a esposa desbruçada no vaso sanitário, orando, clamando pela salvação do seu marido. Pedindo por misericórdia, clamando para que Deus transformasse a vida dele, que ele pudesse conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso mexeu com ele. Isso mexeu com o homem. No outro dia, ele acordou bem cedo, se arrumou, colocou a melhor roupa que ele tinha, virou para ela e falou: Creuza, arruma, vamos sair. Não falou nada para ela um dia, só falou: vamos sair. E quando saíram, eles pararam próximo à igreja. Quando ela desceu próximo da igreja, ela falou: meu marido vai matar o meu pastor. E agora? Falou: nós vamos na igreja. E aí ela ficou com o coração apertado. Falou: meu Deus, meu marido vai fazer uma coisa muito ruim. E eles foram na escola bíblica dominical naquele domingo. E naquele domingo, o Senhor Jesus Firmino foi salvo e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Foi transformado. Jesus Cristo respondeu à oração da dona Creuza. Irmãos, esse é o nosso Deus. Não há nada impossível para Deus. Não há corações duros o suficiente que Deus não possa quebrá-los. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar dificuldades na nossa caminhada cristã. O segredo, irmão Beto e irmã Gilda, não tire os olhos de Jesus.
Muitas vezes, irmãos, as dificuldades vão ser tantas que você vai ser tentado a focar nas circunstâncias. Você vai lamentar as circunstâncias. Você vai falar, olha, isso está muito difícil, está muito dolorido, mas não tire os olhos de Jesus. Continue caminhando em direção dele, sabendo que só em Jesus, por mais tempestades que possamos enfrentar, só em Jesus encontramos paz e bonança para as nossas vidas. Nesta noite, irmãos, era isso que eu queria dizer para os amados irmãos. O segredo da vida cristã, irmãos, é continuar olhando para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, nós não vamos desanimar. Quando olhamos para Jesus, nós não vamos duvidar. Quando olhamos para Jesus, irmãos, nós vencemos toda e qualquer dificuldade. Mas não podemos deixar de olhar para Jesus. E nesta noite, irmãos, o que eu quero deixar para os irmãos, a pergunta que quero fazer para mexer com o seu coração é: para onde você está olhando nesta noite? Para onde você está olhando? Você está olhando para o barquinho? Você está olhando para as ondas, para o vento? Para onde você está olhando? Jesus te convida hoje à noite a olhar para Jesus, a confiar no Senhor de todo o seu coração. Nunca se esqueça de quem Ele é, irmãos. Ele é Deus, Ele é Senhor. E Ele cuida daqueles que são seus. Não tire os seus olhos de Jesus.